Olá, sejam muito bem-vindos ao Cidades em Transformação. Eu sou Vanessa Oliveira, jornalista do Portal Metrópolis, e esse videocast está sendo gravado diretamente do Colégio de Inspetores, uma realização do CREA São Paulo em parceria com o COFEA. E por aqui estão reunidos mais de 3.000 profissionais do setor discutindo desafios e soluções inteligentes e inovadoras para o desenvolvimento das nossas cidades. E bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a inteligência artificial e o impacto nas cidades. Afinal, a inteligência artificial já está presente no nosso dia a dia, dos aplicativos de mobilidade ao planejamento urbano, da segurança pública à gestão de recursos. Mas como é que ela está, de fato, alterando a forma como que vivemos nas cidades? E quais são os desafios éticos, sociais e técnicos envolvidos nessa transformação? E para esse bate-papo, eu estou recebendo aqui no estúdio Matheus Bazan, CEO da Mantis Martech, diretor de inovação e tecnologia da Hold Impacto, especialista em soluções de inteligência artificial aplicadas ao mercado corporativo e governamental. E Fábio Kohn, professor da Universidade de São Paulo, referência na área de sistemas inteligentes, software livre e inovação tecnológica. Ufa, que currículos, hein, gente? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, é um prazer conversar com vocês aqui. Imagina. Obrigado pelo convite, né? Bom, para a gente começar aqui, eu queria ouvir de vocês como vocês definiriam, de forma simples, né, assim, o papel da inteligência artificial hoje nas cidades. Por favor, professor. Hoje em dia existe muito pouco de coisas realmente úteis de inteligência artificial sendo aplicadas nas cidades. Eu diria que os sistemas que já utilizam IA na cidade são coisas bem periféricas e menos importantes. Mas há um potencial enorme de utilização da IA em todos os aspectos aí da vida nas cidades, mobilidade urbana, saúde, educação, controle da infraestrutura, uso de água, gestão das cidades de uma forma geral. Então tem um potencial enorme, mas as cidades ainda não estão utilizando esse potencial. Além disso, acho que no Brasil tem um mau costume, quando se fala em digitalização de prefeituras, de órgãos públicos, do governante querer fazer alguma solução meia-boca, simplesmente para dizer que fez, inaugurar e usar eleitoralmente, sem uma preocupação de fazer um serviço de alta qualidade que realmente vai atender a população. E na inteligência artificial tem um potencial enorme para fazer sistemas de péssima qualidade. Então, a gente precisa ter bastante atenção para controlar aí os nossos governantes, para que quando tenham essa ideia de utilizar IA, primeiro se pergunte, né? Esse é um serviço essencial para a população? Que benefício que a IA vai trazer para a população? Que malefício que a IA vai trazer para a população ao implementar? E aí, ao implementar, você precisa ter uma equipe muito competente, porque a coisa mais fácil de fazer é um sistema de IA que dá respostas muito rápidas e muito erradas, né? Então, você ter um sistema de IA realmente robusto, que vai fazer algo útil, é algo que demanda uma equipe muito bem preparada para fazer. E, então, esse é o grande desafio aí do poder público, montar essas equipes, entender quais são os problemas a resolver e ter uma abordagem séria na utilização dessas tecnologias. Maravilha. Pegando um rabicho aqui, lá na empresa a gente costuma ter a oportunidade de trabalhar com grandes contas públicas e há uma demanda muito latente sobre como utilizar a IA dentro dos organismos públicos e trazer benefícios para o cidadão, né? Mas existe muito desse ponto, porque assim, na minha visão, a IA de fato é um canhão, porque é uma grande capacidade de processamento ali, de dados, de informação que humanos juntos não conseguem conceber. Só que, se mal utilizado, a gente pode, de fato, criar grandes problemas, especialmente na questão de vieses, marginalização de pontos, por exemplo. Só fazer um pequeno parênteses. Se a gente treina as IAs, né, os modelos de IA, com o que temos de informação, né, com o que o ser humano, às vezes, já passa de certo tipo de viés, a gente pode amplificar uma diferença social ainda maior, sabe? Então, assim, é um cuidado que nós temos que ter. Quem está à frente disso tem que tomar esse cuidado, que a gente chama de guardrails, na verdade são as salvaguardas, e aí eu concordo 100% com o Fábio, que assim, tem que fazer, mas com seriedade, não pode ser só para lançar uma coisa e falar que fez, mas tem que dar continuidade. E aí, como toda IA, talvez todo mundo aqui já tenha usado o ChatGPT, às vezes lembra como era a resposta do 3 e como a gente está hoje, que acabou de lançar o 5.
né? Então, assim, vai melhorando. Então, é um processo de adaptação, de continuidade, não pode ser uma coisa de início, meio e fim, é uma continuidade. Acho que eu tenho uma frase que é muito legal, que fala assim, o gênio saiu da lâmpada e ele não mais vai voltar, né? E aí, agora a gente tem que saber lidar com esse gênio aí, que pode ser muito bom para um lado ou perigoso para o outro. A gente tem que saber usar, né? Exatamente. Tudo isso ao nosso favor também, né? E, professor, você falou aí sobre a IA, a gente tem que, né, até o Matheus também falou, saber usar. E ela tem sido cada vez mais utilizada para analisar grandes volumes de dados. Sejam eles, assim, trânsito, segurança, saúde pública e tudo, assim, em tempo real. A gente tem visto muito isso, né? Na sua visão, o uso desses dados por sistemas inteligentes, ela já está transformando a forma como a gente planeja e está gerindo essas cidades? Você vê isso ainda mais assim no papel ou realmente a gente vê isso na prática também? Não, hoje em dia tem pouquíssimas cidades do mundo, e eu não conheço nenhuma do Brasil, que utiliza a ciência de dados seriamente para a gestão das suas políticas públicas, né? A maioria das cidades brasileiras, as políticas públicas são tiradas da cartola ali do governante pensando na próxima eleição. Em alguns poucos casos, há um uso mais baseado em ciência, em evidências científicas, mas normalmente utilizando ferramentas técnicas de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, são pouquíssimas as iniciativas que utilizam a ciência de dados. Nos últimos 10 anos, teve um avanço muito grande dessa área de ciência de dados, que são ferramentas de computação, de estatística e algoritmos de inteligência artificial que podem trazer insights, ideias, né, para embasar políticas públicas. E existem projetos de pesquisa em universidades, alguns institutos de pesquisa no Brasil, que já fazem análise de dados de saúde, utilizando os dados do SUS, dados de mobilidade urbana, utilizando dados de movimentação, por exemplo, de ônibus, metrô, bicicletas, carros nas cidades. E tem muitas oportunidades de implementar isso aí nas cidades, mas, por enquanto, a adoção por parte das prefeituras é muito pequena, porque a inércia é muito grande, né? É difícil... as prefeituras em geral têm tantos problemas e incêndios para apagar no dia a dia, que são pouquíssimos os prefeitos que falam, não, vamos criar uma equipe para pensar como vai ser a nossa cidade daqui 10 ou 20 anos. Vamos fazer uma solução que vai realmente mudar muito a vida da cidade, vai melhorar muito a vida das pessoas daqui 10 anos. Pouquíssimos prefeitos fazem isso, né? Em geral, estão preocupados no ano seguinte ou na próxima eleição apenas. Então, precisa ter essa mudança de mentalidade. Eu até entrevistei o presidente do CONFEA em um dos nossos episódios aqui do podcast, e ele falou justamente sobre isso. Sobre os governantes, gestores, líderes tirarem muitas coisas da cabeça, de pensamentos até, né, ainda mais antigos para tomar decisões e que impactam no nosso país, né? Sim. Então, assim, a gente está falando aqui de tecnologia, estamos falando de conectividade, mas também temos que falar de pessoas, de capacitação, de formação. Você acredita que esse seja o caminho para a gente chegar aí nessa evolução tecnológica, né? Eu acho que sim, né? Então, a gente tem no Brasil excelentes cursos na área de tecnologia, excelentes universidades fazendo coisas boas, mas existe um certo, acho que, desconexão entre a pesquisa que é feita nas universidades e colocar em prática, por exemplo, por meio de parcerias com governos, né? Então, precisaria ter uma aproximação maior para pegar esses excelentes cientistas, excelentes alunos, pós-graduandos que trabalham nas universidades, por exemplo, em parceria com empresas startup, para, em conjunto, resolver problemas das cidades de uma forma tecnológica, mas com alta qualidade, né? Então, acho que esse é um caminho, essa parceria startups, universidades, governos, eu acho que é uma parceria vencedora que precisa ser explorada mais nesse país. Matheus, aproveitando esse gancho, né? Você como líder aí de uma empresa que desenvolve soluções baseadas em IA, como que vocês lidam com a responsabilidade de projetar algoritmos que possam impactar decisões públicas e comportamentos sociais? Esse é um ponto bem delicado, assim, porque quando a gente, na verdade, lá na empresa, a gente quase não desenha algoritmos porque a gente meio que pilota o que foi desenhado. Existe um termo que a gente chama de RAG, que é a capacidade de trazer documentação apropriada sobre aquele conhecimento específico. E por meio disso, a gente faz um fine-tuning de algum modelo já pré-existente. Pode parecer muita
grego, assim, mas assim, na verdade a gente... Quem está nos assistindo, dá uma traduzida. A gente faz assim, por exemplo, vou trazer eu gosto de falar bem de forma tangível mesmo. Um grande modelo que é de open source, de software livre, é o DeepSeek. E ele tem um modelo de raciocínio. A gente tem uma parceria, pode falar marcas, né? Não tem problema. Nós temos uma parceria bacana com a Huawei e a gente consegue usar o DeepSeek dentro da empresa, que é dentro da nossa cloud. Por meio disso, a gente vai treinando o DeepSeek para, por exemplo, um projeto de uma prefeitura, da qual a gente entende quais são as demandas administrativas, burocráticas e treina para resolver aqueles problemas. Então, assim, isso pode não parecer, aí é onde eu discordo um pouquinho aqui, porque assim, pode não parecer que é um benefício direto à sociedade, mas a gente quando está servindo e empoderando, vamos dizer, servidores públicos, naturalmente a gente também exponencia essa melhora para a sociedade. Então, já existem algumas iniciativas nesse caminho. Uma outra que eu queria citar é aqui mesmo em São Paulo, acho que se não me engano é a Prefeitura de São Paulo, que tem em torno de 200 e pouquinhos semáforos já com predição. Então, ele entende o algoritmo que está acontecendo e já autorregula o sinal. Então, já existem algumas iniciativas, ainda não em níveis como Dubai, Seul, que são outro padrão, mas aí eu trago para aqui também, para o ponto é que a gente teve a aprovação do PBIA, que são 23 bilhões de reais para investimento em iniciativas de inteligência artificial. É algo muito novo, muito latente. Quem está na academia já estuda isso há anos. Eu não sou da academia, então, assim, eu vim estudar inteligência artificial que eu quis matar a minha empresa, porque eu falei que isso um dia ia mudar tudo, e aí eu comecei a estudar IA, deve ter uns 4 anos e pouquinho. Então, assim, e também não sei nada, porque o que eu aprendi hoje, dali a pouco também já mudou tudo. Né? Então, a gente tem que ir se adaptando, e é onde entra a questão da capacitação. Eu acho que desses 23 bi que a gente tem aí de verba pública, deveria ser para capacitação. Bons cursos, como se usar, desde o básico, desde que seja um GPT, um LLM da vida básica, que é LLM são qualquer modelo de linguagem, né? Como é que a gente usa além do faça algo para mim? Como é que isso pode ser utilizado na educação? Como é que os professores estão se adaptando para ter os alunos usando isso a favor? Então, assim, é um mundo a ser descoberto ainda, e aí é onde eu acho que governos precisam se atualizar no ponto de vista de não proibir, mas de colocar barreiras ou limites, não barreiras, mas limites para que a gente siga o caminho de progressão, não necessariamente de limitação. Você falou aí, trouxe para a conversa semáforos inteligentes, e eu acho que esse é o futuro das cidades. Cidades que conversam aí com os cidadãos por meio da IA, né? Seja nessa questão de semáforos, que se adaptam aí aos fluxos urbanos, vamos dizer assim, chatbots públicos, a gente tem tudo isso. Fala um pouquinho mais para a gente dessa visão de futuro. O que a gente vai encontrar aí nesses próximos anos em relação a essas tecnologias? A gente tem a conta de um dos governos do estado do país, né? Não posso falar aqui porque está sendo desenvolvido, mas desenvolvemos um chatbot, que ele é por meio do próprio WhatsApp, para poder chegar a todas as camadas desse estado. Então, a gente vai fazer atendimento de todos os serviços públicos, vai estar lá dentro desse WhatsApp. Por que isso diminui? A latência ali do atendimento a essas pessoas. Muitas pessoas, por exemplo, não conseguem nem ler o que está no site sobre um projeto de organização. O que nós fizemos? Nós treinamos um IA para que você mande um áudio mesmo, a brincadeira de manda um zap da vida. Vai ser, você manda um áudio, você vai receber, a gente transcreve isso e devolve a resposta com a melhor indicação para aquele serviço público. Então, isso já está em desenvolvimento. Não necessariamente é só uma questão de próxima eleição, mas é pensando mesmo nas pessoas, porque muitas vezes você tem um acesso a você tem acesso a um programa, mas não tem acesso à informação para chegar até ele. E o WhatsApp está na mão de 99% dos brasileiros informatizados. Então, é uma das melhores ferramentas para a gente plugar uma IA e chegar como a melhor interface para chegar nas pessoas. Então, assim, existem iniciativas muito fáceis de a gente conseguir colocar a IA na rua de forma rápida. Tem um outro projeto nosso que é de um dos ministérios que a gente está colocando também na rua, que é para coletar dados, né, vamos dizer assim, de saúde, de como a gente pode prever uma virose e já informar, e isso já vai ser replicado para o próprio ministério. Então, assim, é umas oportunidades que a gente está tendo hoje que não tinha antes, porque para eu poder fazer isso com uma equipe, precisaria
sei lá, tipo, nem sei o número de cientistas que a gente precisaria para conseguir fazer Colocar isso. em campo, né, Exatamente. analisar esses dados. Agora, com alguns cientistas muito bons que nos ajudam a treinar, e aí não só o algoritmo, mas treinar essa IA para ler esses dados, a gente já consegue entregar uma inteligência muito grande de volta para organizações públicas, autarquias, prefeituras, sabe? Bacana. Não só esse ponto, mas também para empresas, né? Isso também é muito utilizado em empresas públicas. A gente tem uma conta de hospital também que já está fazendo uso disso. Para fazer essa análise de Exatamente. dados, de gestão. Especialmente de primeiras interações ali, de quem chega para ser atendido, a triagem, então isso já resolve muito, assim. Legal. E, professor, como é que você vê a formação em engenharia, ciência da computação ou arquitetura? O que eles precisam mudar para preparar esses profissionais que vão atuar nessa interseção entre IA, cidades e sociedade? Eu diria que a formação básica tecnológica, o Brasil já faz em bom nível, pelo menos ali nas melhores universidades. O que existe uma oportunidade agora, as universidades recentemente estão se vendo obrigadas a aumentar as atividades de extensão dos alunos, ou seja, os alunos agora eles têm a obrigação de pelo menos 10% ali da carga horária deles trabalhar em projetos que vão ser voltados para a sociedade. Então, acho que essa é uma excelente oportunidade para os projetos de conclusão de curso e projetos de pesquisa que é feito ao longo do estudo do aluno, pensar em problemas urbanos, por exemplo, e os alunos ao longo da faculdade já trabalharem em problemas reais das cidades e quem sabe algumas das boas soluções que eles desenvolvam possa depois virar soluções reais para serem implantadas, né? Então acho que essa é uma oportunidade que a gente tem no Brasil agora que é chamado com a curricularização da extensão. Né? Esse é um assunto que a gente ficaria aqui horas, né? Porque a gente tem muito a debater ainda. Mas para a gente fechar esse episódio, eu queria ouvir de vocês dois se vocês conseguem definir assim, uma única prioridade para o uso da inteligência artificial nas cidades brasileiras hoje, seja técnica, ética ou estrutural. Qual seria? No meu caso, que aí eu falo pelo meu time e pela minha organização, a gente prioriza muito a saúde. Porque cada vez que a gente consegue trazer um atendimento mais rápido, utilizando o IA, a gente consegue conceder talvez minutos de vida ou uma vida nova para alguém por meio de uma tecnologia. Então, eu acho que a premissa básica da vida é a vida, né? Então, eu vou muito pela saúde, porque a gente tem muito campo para trabalhar com IA dentro da saúde. Desde um atendimento na mesa do médico que está super sobrecarregado em uma UPA e ele faz uma transcrição daquele atendimento e já sai um resumo para ele, a iniciativas como leitura de linguagem, modelos de linguagem visual que conseguem dar suporte a uma fratura, alguma coisa nesse sentido, porque a gente já tem um vasto... assim, você vê quantas pessoas já quebraram um osso, né? Então a gente consegue ter, vamos dizer, é o que a gente chama de RAG, né? Que é assim, são as informações necessárias para fazer o treinamento e fazer a predição, né? Porque, só um último parênteses, assim, a gente não tem uma inteligência artificial ainda. Isso é uma grande falácia. A verdade que a gente tem são grandes processamentos de dados que podem nos trazer estatisticamente a melhor próxima resposta. A gente não tem algo que pensa por si só. Ainda a gente precisa do humano e eu acho que essa colaboração de humanos usando essa ferramenta que nós chamamos de inteligência artificial é o melhor dos mundos para a nova, vamos dizer, essa nova saúde brasileira. Então eu priorizaria a saúde. Se eu tivesse que escolher uma área, eu fugiria um pouco dessa pergunta e escolheria uma coisa que a gente chama de design centrado no usuário, onde você, em vez de quem está propondo a tecnologia escolher, você conversar com o seu usuário, aqui no caso das cidades, é a população da cidade, e perguntar qual é o problema mais importante dessa cidade. Pode ser que uma cidade é a saúde pública, pode ser que outra é a mobilidade urbana, porque as pessoas gastam 2 horas no transporte público para chegar no trabalho. Então, usar técnicas de design centrado no usuário para ver qual é o principal problema da população daquela cidade e usar a IA para atacar aquele problema. E direto ali em quem sofre o problema, né? Vamos dizer assim. Quem vai se beneficiar dessa solução. Mas ainda temos um longo caminho aí percorrer, né? Tem chão, viu? Estamos aqui. Muito obrigada pela participação de vocês, pelos apontamentos aí que trouxeram aqui para o nosso videocast. Um prazer estar aqui. Fiquem à vontade também para entrar em contato, bater papo e adoro falar sobre ela. Se deixar, passo o dia. Maravilha. Muito obrigada a você também que acompanhou esse videocast. E para acompanhar esse assunto e outros, é só entrar no metrópolis.com. Até a próxima!